primeira epístola de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 2, versos de 13 a 20. 1 Tessalonicenses, capítulo 2, versículos de 13 até o verso 20. Outra razão ainda temos nós para incessantemente dar graças a Deus, é que, tendo-vos recebido a palavra de nós ouviste que é de Deus, acolheste não como palavra de homens, e sim como em verdade é. A palavra de Deus, a qual com efeito está operando eficazmente em vós, os que credes. Tanto é assim, irmãos, que vos tornaste imitadores das igrejas de Deus existentes na Judeia, em Cristo Jesus, porque também padeceste da parte dos vossos patrícios as mesmas coisas que eles, por sua vez, sofreram dos judeus, os quais não somente mataram o Senhor Jesus e os profetas, como também nos perseguiram e não agradam a Deus e são adversários de todos os homens, a ponto de nos impedirem de falar aos gentios para que estes sejam salvos, a fim de irem enchendo sempre a medida dos seus pecados. A ira, porém, sobreveio contra eles definitivamente. Ora, nós, irmãos, orfanados por breve tempo de vossa presença, não porém do coração, com tanto mais empenho, diligenciamos com grande desejo ir ver-vos pessoalmente. Por isso, quisemos ir até vós, pelo menos eu, Paulo, não somente uma vez, mas duas. Contudo, Satanás nos barrou o caminho. Pois quem é a nossa esperança, ou a alegria, ou coroa em que exultamos na presença do nosso Senhor em sua vinda? Não sois vós? Sim, vós sois realmente a nossa glória e a nossa alegria. Amém. Que Deus abençoe a sua palavra. Obrigado, pastor Djarte. Amados irmãos e irmãs, é imprescindível que nós tenhamos e não percamos a nossa identidade e o nosso senso de que nós estamos aqui para sermos ministrados pela palavra de Deus. Hoje é um grande desafio que nós temos. Nossa igreja está crescendo a cada dia e glória a Deus por isso, mas nós não podemos perder de vista o fato de nós estarmos aqui, porque foi o Espírito Santo de Deus que trouxe você aqui. E se Deus o trouxe, é importante que nós continuemos com esse sentimento de temor ao Senhor, não é? Esse espaço é um espaço de alegria, um espaço de celebração, mas é importante que nós não percamos de vista o porquê nós estamos aqui. Nós estamos aqui por causa de Jesus, nós estamos aqui para adorar o Senhor. Aí eu fiquei imaginando essas crianças que estavam aqui, eu calculei mais ou menos umas 250 crianças, é isso? Por aí, mais ou menos, ou um pouco mais. Mas o fato é o seguinte, eu fiquei imaginando as crianças passando uma semana sem televisão. Irmãos, que batalha espiritual. Depois, uma semana sem celular. Irmãos, eu tenho a impressão que se essa moda pega, imagina o que vai acontecer conosco. Penso eu que nós devemos fazer isso com os adultos. Acho que nós vamos ter aqui um processo de desintoxicação total, porque os irmãos vão estar assim, vai tremer, porque nesse momento já existe alguém que está mandando uma mensagem para o outro nessa hora. Por isso, que o seu dedo seja congelado agora,
e você agora esteja aberto a ouvir a palavra de Deus. Queridos irmãos, nós estamos expondo a primeira epístola de Paulo aos Tessalonicenses. Penso eu que nós precisamos cada vez mais estarmos atentos ao que esta igreja tem a nos ensinar. Se você ler o capítulo 1, você vai perceber claramente que Paulo está tratando com uma igreja saudável. Porque é uma igreja que envia, uma igreja madura, e me parece um paradoxal quando a gente fala de ser uma igreja madura, quando a gente lê em Atos capítulo 17, que em 3 semanas Paulo pregou na sinagoga, e ao pregar, pessoas se convertem e ali se planta essa igreja. É paradoxal porque ao mesmo tempo que é uma igreja novíssima, é uma igreja madura no sentido de não perder a sua identidade e nem a sua capacidade de resiliência, ou seja, de resistir ao sofrimento. É uma igreja que tem uma capacidade de influenciar pessoas, porque estrategicamente uma cidade como a cidade de Tessalônica, cerca de 200.000 pessoas, era a população daquela cidade, uma cidade estratégica, uma cidade que competia com Constantinopla para ser uma das capitais mais relevantes da sua época. Esta igreja que Paulo planta de maneira estratégica, porque a despeito de que o Espírito conduziu Paulo para Tessalônica, mas a estratégia de Paulo de partir de Tessalônica, um projeto de evangelização, irradiou em toda a circunvizinhança. E era uma igreja vívida. Vívida por quê? Porque era uma igreja dinâmica. Então, se você ler o capítulo 1, você vai perceber claramente esta igreja. Mas Paulo é escorraçado também, Paulo foge à noite porque há um levante contra ele, depois que ele planta essa igreja e impacta a comunidade de Tessalônica. Paulo então é chamado a sair de noite, fugir, porque ele estava sendo perseguido, como os cristãos de Tessalônica também o foram. Mas Paulo percebe que ele precisa mandar uma mensagem para essa igreja. E aí vem o capítulo 2, do versículo 1 ao versículo de número 12. E nesta mensagem, Paulo vai fazer uma apologia. Paulo vai falar sobre a integridade do pastoreio, a integridade da palavra de Deus. Porque Paulo vai defender principalmente aquilo que ele estabeleceu naquela comunidade. Porque aquela comunidade estava questionando, de certa maneira, a questão da liderança, que de alguma maneira influenciou aquela comunidade. E por causa do quê? Por causa de um movimento chamado sofista. Os sofistas eram também certos, entre aspas, pregadores, que pregavam uma mensagem filosófica para cativar as pessoas, para obter proveito próprio com as suas mensagens, tirando e visando uma perspectiva mais mercadológica. Então, Paulo está dizendo no capítulo 2, versículo 1 a 11, a 12, que ele não é que nem essa gente que apregou nas praças de Tessalônica. Ele é diferente porque ele não está falando de uma mensagem interesseira. A mensagem dele é o Evangelho. E quando ele fala de mensagem do Evangelho, ele está falando com relação à pessoa de Jesus. E ele diz, olha, nós pregamos o Evangelho, nós não temos nenhum interesse com relação aos irmãos, a não ser pregar o Evangelho para que os irmãos vivam intensamente o Evangelho. E ele diz, olha, e nós fizemos isso e fazemos isto como uma mãe que acaricia o seu filho, cuida,
Nós fazemos isso como um pai que exorta, e a palavra exortação é uma palavra motivacional, uma palavra de encorajamento, não é aquele de puxar a orelha, mas de um pai que está interessado em ver o filho crescer espiritualmente. Então, nós agimos assim. Então, Paulo defende o Evangelho, defende a sua integridade. Então, o versículo 1 ao versículo de número 12, nós temos ali uma liderança relevante. Então, se nós temos uma igreja saudável, no capítulo 1, no capítulo 2, de 1 a 12, nós temos uma liderança relevante, um pastorado relevante. Agora nós estamos diante de mais uma perícope, ou seja, de mais um texto, que é do versículo 13 ao versículo 20. E qual é a temática aqui? A temática aqui é uma igreja em tribulação. Uma igreja em tribulação. E qual é a base disso? Vá para o texto comigo, por gentileza. No capítulo 1, versículo 6, eu quero que você observe o que Paulo fala no versículo 6 do capítulo 1. Paulo diz assim: com efeito, vos tornastes imitadores nossos e de quem? Do Senhor, tendo recebido a palavra posta em meio de muita tribulação. Agora, observe, por favor, com alegria no Espírito Santo. E aí no capítulo 3, versículo 3, nós encontramos a mesma ênfase de Paulo. Eu estou aqui embasando esta temática, uma igreja em tribulação. Versículo 3 diz o quê? A fim de que ninguém se inquiete com estas tribulações, porque vós mesmos sabeis que estamos designados para isto. Então a palavra tribulação vem do grego tríplices, que significa aflição, que significa sofrimento, que significa perseguição. O que essa temática tribulação quer dizer é que quando alguém está atribulado ou vivendo um tempo de tribulação, essa pessoa está sob uma pressão terrível, um sofrimento que transcende a capacidade de resolver pelas nossas próprias forças. É um estado de impotência, e é um ato permissivo de Deus, assim como a provação também o é. Se a tentação é um ato intencional de Satanás, quando nós falamos de provação e quando nós falamos de tribulação, há um ato permissivo de Deus. Deus permite para provar a nossa fé, para provar a nossa maturidade cristã, tempos de tribulações ou de provações. Então essa igreja era uma igreja que vivia em sofrimento, uma igreja que vivia em tribulação. Jesus, falando sobre isto, da mesma palavra tribulação, em João capítulo 16, versículo 33, ele diz: olha, estas coisas eu vos digo para que vocês tenham paz em mim. No mundo passais por aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Se Jesus venceu o mundo, você também vencerá, porque nós somos mais do que vencedor em Cristo Jesus. Então, esta é a base da nossa mensagem de hoje. Agora nós vamos para o texto e observar no próprio texto 3 palavras que são chave para a gente entender essa ideia de tribulação. Versículo 14, observe por favor. Diz assim: tanto é assim, irmãos, que vos tornastes imitadores das igrejas de Deus existentes na Judéia em Cristo Jesus, porque também o que? Padecestes da parte dos vossos patrícios, as mesmas coisas que eles, por sua vez, o que? Sofreram dos judeus. E aí no versículo 15, a outra expressão: os quais não somente mataram o Senhor Jesus e os profetas, como também nos perseguiram. Então a palavra padecer, a palavra sofrer e a palavra perseguir
tem uma conotação de tribulação. Mais do que isso, estas expressões são correlatas com relação ao sofrimento de Cristo: padecimento, sofrimento e perseguição. O que eu quero dizer nessa noite é que Deus trouxe você aqui, e sabedor Deus que Ele é onisciente, que o é, que conhece e sonda cada coração, e sabe que irmãos e irmãs aqui têm enfrentado lutas, dores, sofrimentos, perseguições. Deus está dizendo para você, através da sua palavra, de que o que você está sofrendo, Cristo também sofreu e prevaleceu, e como Ele prevaleceu, Ele ajuda você também a prevalecer. E aí então a questão é, como que nós podemos resistir nesse tempo de tribulação, como igreja? Paulo aqui vai nos dar 3 posições pedagógicas a respeito disso. A primeira é, se eu e você queremos resistir às tribulações, eu e você precisamos estar centrados na palavra de Deus. É preciso ter em nós a centralidade da palavra de Deus. E o versículo 13 é elucidador com relação a isso. Observe: outra razão ainda temos nós para incessantemente dar graças a Deus, é que tendo vós recebido a palavra de nós, a palavra que de nós ouvistes, que é de Deus, acolhestes não como palavra de homens, e sim como palavra, ou melhor, e sim como em verdade é a palavra de Deus, a qual com efeito está operando eficazmente em vós, os que credes. Então Paulo aqui dá uma dinâmica importante para aquela igreja, dizendo: olha, o que vocês, como vocês estão resistindo às tribulações, é porque primeiro vocês ouviram a palavra de Deus, segundo vocês acolheram esta palavra, e depois vocês praticaram, vocês aplicaram a palavra na vida de vocês. São esses 3 verbos aqui que ele usa. Primeiro ele fala: vocês ouviram esta palavra que é de Deus. Depois vocês acolheram esta palavra que não é de homens, mas sim é palavra de Deus. E depois ele diz: e esta palavra opera eficazmente em vocês. Queridos irmãos e irmãs, somente através da palavra de Deus, eu e você podemos enfrentar as intempéries da vida. Você pode envidar todos os seus esforços para passar por uma tribulação através dos argumentos, da sua capacidade estratégica de resolver problemas, mas eu quero dizer para você que quando a tribulação vem, quando a luta vem, a única possibilidade de fazer com que nós resistamos às lutas e os enfrentamentos levantados pelas forças contrárias é a palavra de Deus. Por isso que o Senhor Jesus, quando depois de 40 dias e 40 noites, no capítulo 4 de Mateus, depois de um tempo de jejum, que ele vai para ter aquele momento de intimidade com o Pai, ele sendo conduzido, como diz o evangelista, pelo Espírito Santo para o deserto, este Jesus, ele é confrontado pelas forças do mal, e a primeira fala de Satanás é usar a própria palavra de Deus, quando ele diz: se tu fores de fato o Deus Todo-Poderoso, esse Deus que está com você mesmo, então transforma essas pedras em pães. E o que o Senhor Jesus disse? Não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Quando as forças do mal se levantam contra você, quando as forças contrárias se levantam contra a sua vida, você tem que refutá-las pela palavra de Deus. E aí é interessante, porque ele usa um argumento interessante. Vou ser redundante aqui. Primeiro ele diz: vocês ouviram, vocês acolheram,
e depois vocês aplicaram, viveram de maneira eficaz esta palavra. O que ele está tratando aqui? Os irmãos e as irmãs sabem muito bem que há 3 elementos básicos que compõem a nossa vida quando nós nos deparamos com a palavra de Deus ou com qualquer outra coisa. O homem é movido pela razão, o homem e a mulher é movido pela razão, é movido pela emoção e é movido pela volição. Volição é vontade. E esse texto aqui está falando disso, que vocês ouviram e vocês entenderam a palavra. Vocês entenderam de que esse sofrimento de vocês, os algozes de vocês que levantaram contra vocês, vocês entenderam e compreenderam porque vocês ouviram a palavra. Então vocês começaram a ter um senso de discernimento. Olha aqui, meu amado, quando você está numa luta, é preciso ter discernimento, razão, entendimento. John Stott diz que crer passa por um processo de pensar, porque pensar também é crer. Então Deus nos fez pessoas para pensar, para refletir, ter o bom siso, como diz o sábio Salomão, ter bom senso, entender, discernir as coisas, mas não somente a razão, mas também a emoção. Vocês acolheram dentro de vocês, a palavra mexeu com vocês, vocês sentiram a presença de Deus na vida de vocês. A transformação de vocês não foi por um processo de adesão, mas foi por um processo de conversão. O problema é que tem muita gente na igreja nessa situação de aderir a uma igreja, mas não se converter verdadeiramente através do Espírito Santo de Deus. E há uma diferença entre adesão e conversão. Adesão é simplesmente eu fazer parte de um grupo, fazer o meu registro, e eu sigo se eu quiser alguma coisa ou não. Eu tenho a posição de domínio, de controle, mesmo sabendo que existe um estatuto. Mas conversão não. Conversão é uma mudança de mente, é uma mudança de trajetória, é um estado de dependência total, exclusiva de Deus na nossa vida. E portanto, não sou eu mais que vivo em mim, como diz o apóstolo Paulo, mas Cristo vive em mim. E se Ele vive em mim, então agora eu preciso viver no meu pensamento, no meu sentimento e nas minhas ações a vida e o estilo de vida de Cristo Jesus. Isso é conversão. E ele diz que eles acolheram. E depois vem a volição, a vontade. Eles aplicaram na vida deles a palavra de Deus, na vida dos Tessalonicenses. Eles aplicaram. Eles entenderam que havia uma ação divina operando eficazmente na vida deles, principalmente naqueles, e tão somente naqueles que creram. Você sabe qual é a diferença entre Pedro e Judas, quando a gente fala de razão, emoção e volição? Quando Pedro negou a Jesus, ele reconheceu que ele tinha negado a Jesus. Ele compreendeu isso, neguei o meu Senhor, isso veio na mente dele. Automaticamente, a Bíblia diz que ele chorou copiosamente, ou seja, o seu coração, ele se angustiou, ele sentiu que ele tinha negado Jesus. E finalmente, a volição, o que ele fez? Após a ressurreição de Jesus, eles estão pescando e Jesus está na praia do mar de Genezaré, ou mar da Galileia, e ele ouve a palavra de Jesus, ele diz ao Senhor, e imediatamente ele vai ao encontro de Jesus, ou seja, ele tem uma vontade de ir ao encontro de Jesus, ele se volta para Jesus. Então isto é arrependimento. Arrependimento é quando razão, emoção e volição leva você a Deus. Mas no caso de Judas, não. Judas traiu Jesus, sim. Ele teve consciência de que tinha traído Jesus também, porque a Bíblia diz que ele teve tanta consciência, que imediatamente ele vai à presença dos sacerdotes e joga as moedas que ele tinha sido comprado para trair Jesus.
E ele então tem dor, ele sente que ele fez algo terrível. Mas ele voltou-se para Deus? Não. Ele voltou para si mesmo. Ele olhou para si e não para Deus. Por isso ele teve não arrependimento, mas remorso. Esse texto aqui está dizendo para nós que em tempo de luta e de batalha, eu e você precisamos ter na mente que a palavra de Deus veio em nossa direção, e de que nós acolhemos nas nossas emoções, nos nossos sentimentos, esta palavra segredada na nossa alma, e portanto, agora nós vamos ver uma vida diferente, e essa vida diferente é a volição, é a vontade de não viver mais para o mundo, mas sim para Deus. É isso que Paulo está falando nesse versículo 13. Mas Paulo fala de uma segunda questão no versículo 13. Ele fala que o que eles estão pregando é a palavra de Deus, e ele usa uma expressão importantíssima aqui. Ele diz assim: esta palavra que vocês acolheram não é palavra de homens, e sim, como é em verdade, é a palavra de Deus. E aqui há um ensino, uma instrução, que você precisa olhar para esse texto com muita tranquilidade, e com muita parcimônia, ou seja, no detalhe do texto. Paulo não diz que esta Bíblia, ou melhor, o que ele está falando é apenas uma presunção humana. Ele não está falando que é parte de homem e parte de Deus. Ele está dizendo que é a palavra de Deus. Numa luta que a gente trava, a gente não pode pensar que a gente vai vencer isso com algumas partes da Bíblia. Porque nós não cremos que a Bíblia contém a palavra de Deus. A Bíblia é a palavra de Deus. Ela é toda a palavra de Deus. Vocês estão entendendo isso? Então, quando Paulo está dizendo é a palavra de Deus, ele está dizendo que é a palavra, é a voz de Deus. E aí, então, aqui a gente precisa pensar em duas dimensões, e que está acontecendo no nosso mundo hoje. Há duas palavras gregas, que se vocês quiserem escrever, você pode escrever para você não esquecer. A primeira palavra grega que eu quero falar sobre essa ideia aqui, é a palavra exegese. Exegese. O que é exegese? Exegese tem um prefixo chamado ek, é extrair algo, é subtrair algo, é retirar algo. O que significa? Que quando eu vou ler a Bíblia, é a Bíblia que tem que falar comigo. Não são os meus pressupostos que estabelecem os fatores da Bíblia, mas é a palavra de Deus que tem que falar conosco. Por isso que nós vivemos numa sociedade pós-moderna, onde as pessoas fragmentam todas as verdades, inclusive as verdades absolutas, no caso da palavra de Deus. Então, quando a gente vai estudar a Bíblia, você está fazendo uma exegese, você está extraindo da Bíblia o que Deus tem para a sua vida. Olha, você está enfrentando uma luta, mas esta luta você vai enfrentar com a palavra de Deus, porque é a palavra de Deus que dá força e norte para a nossa vida. Agora, há uma segunda palavra, que é a palavra não exegese, mas exegese. É a palavra eis. Eis significa adentrar. O que significa isso? É que muitas vezes nós praticamos isso e não percebemos na Bíblia. É quando eu levo os meus pressupostos, as minhas ideias para a Bíblia, e então eu tiro parte da Bíblia, e então formato o conceito segundo o que eu penso e segundo da maneira como eu vivo. Então eu uso a Bíblia como subterfúgio. Eu uso a Bíblia para legitimar as minhas atitudes e esconder os meus pecados. Dr. Júlio de Andrade Ferreira, um grande historiador da igreja presbiteriana, ele diz, falando sobre este assunto, de que a Bíblia pode ser a mãe de todas as heresias. Por quê?
porque eu posso extrair daqui o que eu penso e lançar para as pessoas as minhas ideias. É por isso que tem tantas seitas, é por isso que tem tantos pensamentos heréticos, porque as pessoas, elas levam para a Bíblia a sua forma de pensar, a sua maneira de agir, e não a Bíblia sendo um instrumento profético de transformação na vida dele. Meus irmãos, minhas irmãs, enquanto nós vivermos uma vida de integridade de Deus na Igreja Presbiteriana de Manaus, nós vamos viver segundo a palavra de Deus. É a palavra de Deus que tem que falar conosco. Não somos nós que levamos os nossos pressupostos para fazer o que bem nós entendemos a respeito da Bíblia. Não, a Bíblia tem que ser o norte da Igreja Presbiteriana de Manaus e daqueles que amam o Senhor. Então, em tempo de tribulação, a gente precisa estar firme na palavra. Vocês estão entendendo o que eu estou falando? Quem está entendendo, diga amém. Segundo ponto importante, é que em tempo de tribulação, uma igreja que vive em tribulação, ela também precisa ter em torno dela modelo de espiritualidade. Se você quer enfrentar as tribulações, você precisa de modelos de espiritualidade. O texto, no versículo 14, 15 e 16, é muito interessante. Ele diz assim: tanto é assim, irmãos, que vos tornastes imitadores das igrejas de Deus existentes na Judéia em Cristo Jesus, porque também padeceste da parte dos vossos patrícios as mesmas coisas que eles por sua vez sofreram dos judeus, os quais não somente mataram o Senhor Jesus e os profetas, como também nos perseguiram e não agradam a Deus e são adversários de todos os homens, a ponto de nos impedirem de falar aos gentios para que estes sejam salvos, a fim de irem enchendo sempre à medida de seus pecados. A ira de Deus, porém, sobreveio contra eles definitivamente. O que Paulo está falando aqui para os Tessalonicenses e dos Tessalonicenses? Ele está dizendo uma coisa importante. Primeiro, as dores que vocês estão enfrentando, os sofrimentos de vocês, a tribulação de vocês, não é somente de vocês, mas também de irmãos nossos que estão em Jerusalém, que foram perseguidos pelos judeus também na Judéia, os religiosos. O que ele está dizendo é de que a perseguição não era algo exclusivo deles, mas eles precisavam contemplar que no mundo inteiro, aqueles da sua época, estavam também sendo vilipendiados, ou seja, estavam sendo injuriados, atacados, perseguidos também por causa de Cristo. Então, jovem, quando você é questionado sobre a sua vida cristã, porque você agora é de Jesus e você virou crentão, e as pessoas agora chamam você de alienado, saiba de uma coisa: o Senhor Jesus disse: olha, bem-aventurados sois vós, que quando por minha causa vos injuriarem e disserem todo mal contra vós, alegrai-vos e regozijai-vos no Senhor, porque grande é o vosso galardão no céu. Então, se você está sofrendo na sua casa, se você está sofrendo com seu filho, com seu marido, se você está sofrendo por uma situação financeira, se você está sofrendo na alma, se você está angustiado, se você está acachapado, ou seja, envolvido no invólucro, que você não consegue se libertar e você acha que está sozinho nessa batalha, ei, você está redondamente enganado. Tem muita gente também que está em batalha, que está em luta, e essa gente toda é de Deus como você é, e portanto, se essa gente tem vencido, você vai vencer também, porque a Bíblia diz: tudo posso naquele que me fortalece. Eu gosto muito desse texto de Paulo escrevendo aos Filipenses, porque ele diz algo que alegra a minha alma, meu coração, a minha vida. No capítulo 4, versículo 10, ele diz assim: alegrei-me sobremaneira no Senhor, porque agora uma vez mais renovastes o meu favor, o vosso cuidado, o qual também já tinhas antes, mas vos faltava oportunidade. Digo isto, irmãos, não por causa da pobreza, porque aprendi a viver contente em toda e qualquer situação, tanto sei estar humilhado como também ser honrado. De tudo e em todas as circunstâncias já tenho experiência, tanto de fartura como de fome, assim de abundância como de escassez. Tudo posso naquele que me fortalece.
Então creia que o Senhor está com você na sua tribulação, e que você tem modelos. Nesse mundo que nós vivemos, onde as pessoas perderam a capacidade de observar e de ver modelos de espiritualidade, Paulo aqui chama atenção para uma expressão muito interessante no versículo 14, que ele também menciona no versículo de número 6 do capítulo 1. Veja o capítulo 1, versículo 6 primeiro. Diz assim: com efeito vos o quê? Tornastes o quê? Imitadores. Capítulo 1, versículo 6. Tornastes o quê, irmãos? Imitadores. Aí Paulo é enfático de novo no versículo 14, quando ele diz: tanto é assim, irmãos, que vos tornastes o quê? Imitadores das igrejas. A palavra imitadores nesse texto, no original grego, significa mimetai, que significa, que vem e que a gente conhece hoje como mímica. Mímica. O que ele está dizendo? Vocês são referências espirituais para muitas igrejas. Está falando isso para os Tessalonicenses. Ele está dizendo de que não somente eles estão seguindo e são seguidos como modelo de espiritualidade, mas também de ensino. Então, a ideia de mimetai é alguém que segue um ensino ou uma pessoa, alguém que imita o ensino ou uma pessoa. Isso é muito importante, porque hoje nós vivemos uma crise de modelo de espiritualidade. Eu gosto muito do texto sagrado, porque Paulo fala aqui algo interessante no versículo 6. Ele diz assim: vós vos tornastes imitadores nossos e do Senhor. E ele amplia isso dizendo: nosso, do Senhor e dos irmãos que estão em Jerusalém, e dos irmãos que estão em volta de vocês. Paulo não diz: vocês se tornaram imitadores de Deus, primeiramente. Ele diz: vocês se tornaram imitadores nossos. Por que Paulo disse isso? Porque Paulo entendia de que a obra do Espírito de Deus e a centralidade da palavra de Deus na vida dele legitimava e dava autoridade para ele ser um modelo de espiritualidade. Se você ler o capítulo 11, primeira carta de Paulo, escrevendo à igreja de Corinto, no capítulo 11, versículo 1, Paulo diz assim: sede meus imitadores, como eu também sou de Cristo Jesus. Ele não disse: imitem a Cristo porque eu estou imitando também, não. Ele disse: olhem para mim, olhem para a minha vida. Não é que eu seja perfeito, não é que eu tenha toda a perfeição, porque ninguém é perfeito, mas o que Paulo está dizendo é: à medida em que eu sirvo o Senhor, eu busco viver um padrão de vida espiritual, onde eu reconheço quem eu sou, mas sei quem vive em mim. Nós precisamos disso hoje, e eu penso que há muitos irmãos e irmãs no nosso meio, que são modelos de espiritualidade. Queridos irmãos e irmãs, que muitas vezes não têm uma capacidade intelectual avançada, que vivem na singeleza de coração e na simplicidade, mas têm uma piedade que nos constrange. Eu conheço irmãos e irmãs dessa igreja, que eu me sinto, quando me aproximo, apequenado. Quando eu chego próximo, eu fico impactado. Pastores que caminham conosco, quando eu me aproximo, a vontade que eu tenho é de ficar abraçado o tempo todo, como se eu pudesse falar assim: me dá essa unção que está em você. Porque eu vejo isso na vida deles, na entrega, na rendição, no amor pelas almas, no amor pelo Evangelho, no amor missionário, no amor por pessoas. E eu sei que há muitos irmãos e irmãs aqui que também são referências. E olha, irmãos, que esta igreja seja uma igreja tessalônica, uma igreja que faça com que a cidade de Manaus e adjacências e regiões sejam impactadas, não simplesmente por
for pelo ego desta igreja, mas pelo senso missional desta igreja, que é agradar a Deus acima de todas as coisas, de não olhar para as pessoas, mas para olhar para Deus, e tudo é para o Senhor. Se recebemos do Senhor, vai para o Senhor, porque a glória é do Senhor, a glória é dele, a glória é de Deus. Nenhum homem pode deter a glória, porque a glória é de Deus. Você tem sido um modelo de espiritualidade para outras pessoas? Como é que está a sua boca? Continua bocuda? Como é que está o palavrão? Continua grandão? Como é que está a fofoca? Como é que está essa ideia de ficar querendo saber da vida dos outros o tempo todo? Como é que está o seu senso crítico? Continua dizendo: não, pastor, eu não estou falando mal de ninguém, apenas estou exercitando meu senso crítico. Ou, pastor, eu não estou falando mal de ninguém, eu simplesmente estou tecendo um comentário santo. Como é que está, irmãos? Finalmente, se nós queremos enfrentar como igreja tempos de tribulação, além de estarmos centrados na palavra de Deus e termos modelo de espiritualidade, nós precisamos também experimentar cada vez mais, em nome do Senhor Jesus, o estar diante da glória de Deus. O estar diante da glória de Deus. Versículo de número 17. É lindo, diz assim: ora, nós irmãos orfanados por breve tempo de vossa presença, capítulo 2, versículo 17, não porém do coração, com tanto mais empenho, diligenciamos, nos esforçamos com grande desejo, ir ver-vos pessoalmente, por isso quisemos ir até vós, pelo menos eu, Paulo, não somente uma vez, mas duas, contudo Satanás nos barrou o caminho. É interessante isso. Paulo estava fora, mas ele desejava voltar para falar com esses irmãos, estar perto deles, sentir o cheiro dos irmãos, se aproximar, abraçar irmãos. Olha, uma coisa que me alegra nessa igreja são os pastores. A gente vive no meio dos irmãos, e a gente se abraça, se beija, a gente se alegra com os irmãos, e essa liberdade Paulo também estava querendo ter, mas ele não pôde. E ele diz o porquê que ele não pôde: porque ele foi barrado por Satanás. A palavra aí, barrou, nesse texto, é uma palavra interessante do grego, que significa como se você estivesse indo numa estrada, e a estrada estivesse obstruída, e fosse algo intransponível, não dá mais para passar por ela, ou você faz uma vicinal, mas você não passa mais por ela, porque você está interceptado, você não consegue transpor, é algo intransponível. Ele está dizendo que Satanás fez isso, barrou ele. Mas a pergunta é: Satanás teve vitória nisso? Sim ou não? Não teve, porque ele diz o seguinte: mesmo nesse tempo presente, que eu tenho desejo de estar com vocês, mesmo que o inimigo tenha interceptado, barrado, impedido disso, eu não estou preocupado com o presente. Eu estou preocupado com vocês é no futuro, e a glória de Deus espera vocês. Você sabe o que significa isso? Estar diante da glória de Deus. O que Paulo está dizendo é algo que ele explica de uma maneira muito clara, límpida, no versículo de número 19. Pois quem é a nossa esperança, ou alegria, ou coroa em que exultamos na presença de nosso Senhor Jesus Cristo em sua vinda? Não sois vós? Sim, vós sois realmente a nossa alegria, nossa glória e a nossa alegria. Paulo aqui tece um comentário maravilhoso para a igreja. Nós hoje aqui, irmãos, eu senti que era uma ação de Deus no louvor que nós estávamos cantando, porque nós cantamos a palavra hoje, nós falamos sobre Jesus vai voltar, e Paulo aqui está tratando sobre a volta de Jesus. Ele está tecendo essa ideia da vinda de Jesus. A palavra parousia do grego significa a segunda volta de Jesus. Paulo tinha esse desejo, e esse desejo de Paulo não
era uma coisa meramente especulativa, não era algo de um pensamento acadêmico, filosófico a respeito da vinda de Jesus, não, para ele era uma realidade espiritual. Ele tinha ânsia, ele vivia intensamente a presença de Deus e a glória de Deus que estaria por vir, ou que está por vir. A gente precisa ter esse desejo, a gente precisa ter essa ânsia, essa avidez, essa vontade de querer que Jesus volte, porque Jesus vai voltar, porque Jesus vai voltar. Agora nós vamos falar juntos. Maranata, ora vem Jesus. Vamos lá? Maranata, ora vem Jesus. Levanta a mão e diz isso. Maranata, ora vem Senhor Jesus. Ele vai voltar. Ele vai voltar. Ele vai. Essa é a nossa esperança. Eu gosto muito de ter esse entendimento cada vez mais da volta de Jesus. E ele fala algo lindo para concluir a nossa mensagem de hoje. Ele diz assim: essa é a nossa esperança, ou alegria, ou coroa. Coroa. A palavra coroa, no Novo Testamento, no original das Escrituras, você que está chegando agora, o Novo Testamento foi escrito em grego. Grego. A palavra coroa tem dois significados. Um é diadema. Diadema. Quando se refere à palavra diadema na Bíblia, está se referindo à coroa real. Ou se refere ao rei dos reis, ou se refere à realeza, na história que você sabe muito bem. Então, é a ideia de diadema. Nesse texto não vem a palavra diadema, vem uma palavra chamada estéfanos. Estéfanos é uma palavra grega que significa algo lindíssimo. É comparado a um corredor que vence uma corrida, um atleta que vence uma luta. É comparado a alguém que está o tempo todo em luta, em perseverança, em enfrentamento, em conquista. Olha, irmãos, pastor José Nery falou aqui sobre discipulador e discipulando. Falou de gente que fala do Evangelho e muita gente sendo alcançados. Esse texto está falando sobre isso, coroa de honra. Aqueles irmãos e irmãs que proclamam o Evangelho, que são boca do Senhor no anúncio do Evangelho, e que pregam o Evangelho para tantas pessoas, e essas pessoas são alcançadas, e são os frutos. Isso é coroa de honra, isso é estéfano. Você que está discipulando, você não está fazendo isso para homens, nem para a igreja presbiteriana de Manaus, você está fazendo isso, porque isso é coroa de honra na tua vida, é estéfanos, e quando você estiver diante do Senhor, Ele vai olhar para você, e você vai falar: Senhor, aqui estão os frutos que o Senhor colocou em minhas mãos. E o Senhor vai colocar em você uma coroa chamada estéfanos. Nós não fazemos nada por barganhar, porque não é essa a ideia. A ideia nesse texto é que quem faz a obra por amor a Cristo recebe coroa de honra. Por isso que é a alegria do Senhor. Vamos ficar de pé. Quero concluir você com a Bíblia na mão. Abra a sua Bíblia. Eu vou pedir para o Ministério de Louvor vir à frente, porque eu estou com vontade hoje de cantar um cântico celebrativo, porque Ele vive. Porque Ele vive. Porque Ele vive. E nós vamos cantar com a igreja, mas nós vamos primeiramente ler esse texto, porque é a conclusão da mensagem de hoje. E eu quero que você leia comigo Romanos capítulo 5, por favor. Romanos capítulo 5. Por gentileza, versículo 3, abra a sua Bíblia, por favor, Romanos capítulo 5, versículo 3 e 4, vamos ler juntos como igreja. Romanos, fica perto, se alguém não tem a Bíblia, se aproxime dele.
você fique junto dele, leia com ele, leia com seu cônjuge, leia com seu filho, leia com seu amigo, leia com seu namorado, com a sua namorada, leia com alguém que você trouxe, porque essa realidade é na sua vida. Observe, por favor, Romanos capítulo 5, versículo 3 e 4. Vamos ler juntos? Quem abriu, diga amém. Então, vamos ler juntos. E não somente isto, mas também nos gloriamos nas próprias tribulações, sabendo que a tribulação produz perseverança, e a perseverança experiência, e a experiência esperança. Olha aqui, você que tem enfrentado tribulação e luta, creia, seja perseverante, não abra mão dos absolutos de Deus. Sabe por quê? Porque isso gera esperança, e a esperança é Jesus. Ele é a esperança da glória. Ele está com você e lhe fará alguém mais do que vencedor em Cristo Jesus. Você crê nisso? Pode dar um glória a Deus, ao Senhor. Então nós vamos dar as mãos agora e vamos cantar como igreja. Deus enviou. Se alguém não quer dar a mão para você, pega na orelha, pega na camisa, mas segure, por favor. Se aproxime, não fique sozinho, dê a mão para o seu irmão. É sinal de unidade, porque nós talvez não estejamos vivendo esse tempo assim, mas hoje nós vamos sair como igreja, crendo de que ainda o Senhor continuará fazendo maravilhas no nosso meio. Deus vive, posso crer no amanhã, porque Ele vive, temor não há, mas eu pensei, eu sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vive está. Deus enviou. Podemos cantar forte. Seu Filho amado para salvar. Declare. Adore ao Senhor. Por quê, irmão? Por meus pecados, mas Ele surgiu e vivo com o Pai está. Levante as mãos agora juntos. Porque Ele vive, posso ver no amanhã. Porque Ele vive, temor não há. Nas mãos do meu Jesus, que vive está. Amém. E quando? Enquanto enfim, irmãos, chegará. Em que a morte, declare, enfrentarei. Verei que lá. O que, irmão? Está nas mãos do meu Jesus, que vive está.
Aleluia. Querido Paulo, me dê um microfone, por favor. Microfone, por favor. Pastor José Neri, petra a bênção, pastor. Recebam a bênção, irmãos e irmãs. Glória a Deus. Coloque as mãos assim, amados. Meus irmãos, igreja do Senhor, que a graça e a paz do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso Pai, e as consolações, e as virtudes, e o poder do Espírito Santo, esteja sobre a sua vida, meu irmão e minha irmã, está aqui, sobre a igreja do Senhor, espalhada por toda a face da terra, agora e para sempre.